Lição 6. A desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura diária. Segunda, Gênesis 1:27. Deus criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea. Terça, Gênesis 2:15. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas, cultivar e guardar o jardim. Quarta, Romanos 1:26-27. O uso antinatural da sexualidade é condenado nas Escrituras. Quinta, Ezequiel 22:30. Deus procura homens capazes para reverter situações adversas. Sexta, Ruth 3, verso 8. O autocontrole e moderação nos instintos sexuais. Sábado, Ruth 4, versos 13 ao 16. Espera-se do homem cristão um caráter protetor e provedor para toda a sua família. Leitura bíblica em classe, Ruth 4, versos 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Comentário. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Tópico 1. A masculinidade bíblica. Ponto 1. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis 1, Atos 4, 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1, 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Gênesis 1, 21, 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Ponto 2. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino.
significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna, Efésios 5, 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade, 1 Pedro 3,7. Ponto 3. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança, Gênesis 1, 26, 3, verso 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, 1 Coríntios 11, 3. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5, 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, Efésios 5, 25, parte B. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Juízes 6,14, 2 Crônicas 1,10, Neemias 6,11, João 15, versos 12 e 13. Tópico 2. A erosão da masculinidade. Ponto 1. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Romanos 1, 26, 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. 1 Coríntios 6, 10. Ponto 2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1, 8. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21, 25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcios. Ponto 3. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22, 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis 2, verso 2. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Ponto 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, Rute 2, verso 1. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Rute, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Rute 1, versos 3, 5 e 16. Para sobreviver, Rute foi trabalhar no campo de Boaz.
Ruth 2, versos 3, 5 e 6. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ruth 2, versos 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ruth 2, 8. A protegeu para não ser molestada. Ruth 2, 9. A alimentou. Ruth 2, 14. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Ruth 2, 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, 5 e 6, Ruth 4, 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Ponto 2. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Ruth 3, 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ruth 4, versos 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Ruth 4, 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ruth 4, 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ruth 4, 13 ao 16. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Ruth 4, 22, Mateus 1, 5, 6 e 16. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1, 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis 2, 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Amém.